que foram para a Índia fazer a tradução das Escrituras e no meio do caminho as malas foram extraviadas, né? Chegaram na Suíça, a mala partiu para a Índia, eles perderam ali o voo de conexão e quando eles conseguiram chegar na Índia, as malas voltaram para a Suíça. Então, as malas viajaram mais do que eles. E durante o momento, se eu não estou enganado, quando o diácono Osmar orava por esse pedido, o reverendo Elias me mandou uma mensagem dizendo que conseguiram as malas, né? Então, respostas de oração ao vivo e a cores aí para você, né? Enquanto nós orávamos, nossos irmãos, graças ao bom Deus, conseguiram os seus pertences. Queridos, vamos então dar continuidade na nossa boa teologia bíblica. Reverendo Lucas, domingo retrasado, né, retomou aí conosco falando sobre Filipenses. Domingo passado, o presbítero Arsênio falou sobre Colossenses e hoje nós damos continuidade com primeiro a Tessalonicenses, a primeira carta do nosso apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Estamos aí no final, meu irmão, quase concluindo a teologia bíblica. Vamos falar aí algumas cartas paulinas, passar pelas cartas joaninas e pedrinas e concluir com o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Quem chegar até o final intacto ganha um título de especialista em teologia bíblica, pela primeira de Guarulhos. Se mantenha fiel aí que nós estamos quase concluindo teologia bíblica, não é? Começamos aí ano passado e Deus tem nos dado graça para isso. Queridos, primeira carta aos Tessalonicenses, ânimo para perseguidos. Primeira carta aos Tessalonicenses é considerada talvez uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu, talvez uma das cartas mais antigas, junto ali com Gálatas. O apóstolo Paulo escreve essa carta quando ele estava em Corinto, logo após ali uma perseguição que ele sofre. Você já leu 1 Tessalonicenses inteiro, meu irmão? Já leu toda a primeira carta de Tessalonicenses? Já percebeu quais são os assuntos que o apóstolo quer tratar conosco? Quais são a teologia bíblica que ele quer trazer? 1 Tessalonicenses é uma carta tão atual, meu irmão, que a gente passa por ela às vezes com olhos desapercebidos, sem enxergar detalhes importantes, sem enxergar a boa teologia que o apóstolo está trabalhando para uma igreja que está sofrendo perseguição. Deixa eu lhe relembrar alguns dados importantes sobre a igreja de Tessalônica. O apóstolo Paulo passa por ela durante a sua segunda viagem missionária, não é? O apóstolo Paulo parte daqui, da região aqui da Antioquia e vem subindo aqui toda essa região até chegar ali em Tessalônica. Essa região era muito próspera até mesmo por conta dos portos que haviam ali na região. Então era uma região de muitas pessoas que passavam ali para trabalho, de pessoas que iam fazer comércio, uma região importante ali da Grécia. O apóstolo está subindo toda essa região, pregando o evangelho de Jesus Cristo, enquanto que, quando ele chega em Tessalônica, alguns dados interessantes acontecem, né? Alguns eventos novos aí na vida do apóstolo Paulo. Vamos ler então o início, meu irmão, dessa jornada. Abra em Atos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Atos, capítulo 17. Vou pedir para o jovem mancebo Andrei ler aqui para nós. Atos 17, do verso 1 ao verso 9. Lê para a gente, Andrei. Tendo passado por Anfípolis e Ampolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos
e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Muito bem. Ano passado, queridos, no estudo no Grupo dos Lares, nós falamos sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Durante sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo chega à cidade de Tessalônica, chega naquela região ali da Macedônia. E o texto vai nos relatar que durante 3 sábados, em uma sinagoga, o apóstolo Paulo está pregando, falando do Evangelho, e tem ali muitos judeus e gregos que se convertem ao Evangelho de Jesus Cristo, né? Deixam as práticas idólatras, começam a seguir a Cristo, começam a seguir o verdadeiro Evangelho. E aí, como sempre ocorre, quando há um grupo de cristãos, ocorre oposição. O texto vai relatar que alguns judeus, não satisfeitos com aquilo que estava ocorrendo, começam a dizer que aqueles que têm perturbado o mundo chegaram até nós, né? Falando do Evangelho de Jesus. E o texto relata que Jason é um dos crentes convertidos que vão abrigar o apóstolo em sua casa, não é? E que junto ali depois alguns judeus, é interessante como o texto bíblico usa uma expressão aptos na malandragem, né? Não é algo bom. Alguns judeus usam de persuasão ali para perseguir o apóstolo Paulo, que naquela noite tem que fugir para a cidade de Bereia, né? Ele dá sequência na sua viagem, descendo aqui pela região de Tessalônica, depois para Bereia, Atenas, Corinto. E durante a sua estada aqui em Corinto, irmãos, é quando o apóstolo vai enviar Timóteo para subir a Tessalônica novamente, para trazer relatos do que está acontecendo com os irmãos, durante a sua estada ali em Corinto. Porque ficou um grupo de crentes fiéis a Deus ali, ficou um grupo de pessoas que amavam ao Senhor. E Paulo, preocupado com isso, manda Timóteo lhe trazer relato daquilo que estava acontecendo, saber o que estava acontecendo. Então, durante a sua estada em Corinto, é quando ele vai escrever a sua primeira carta aos Tessalonicenses, não é? Então, este é um primeiro contexto de como o apóstolo está trabalhando com os nossos irmãos. Olha o que o capítulo 1, queridos, na carta aos Tessalonicenses, vai nos falar sobre estes crentes. Timóteo vai trazer relatos para o apóstolo Paulo de como aquela comunidade que está iniciando tem se portado, e o apóstolo vai falar sobre algumas características desses irmãos. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao verso 10. Carla, você lê para a gente, por gentileza? Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só da Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma.
pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes nos céus e no seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Meu irmão, capítulo 1, talvez, de Tessalonicenses seja a mais breve declaração sobre característica dos eleitos do Senhor. Olha como o apóstolo Paulo está trazendo isso para a igreja de Tessalônica, mostrando característica daqueles crentes que confirmavam que eles eram eleitos do Senhor, confirmando que eles de fato haviam sido salvos. Olha uma primeira característica de fé convicta, conforme está aí no verso 5. O apóstolo vai dizer que a fé deles se firmou como uma fé operosa, uma fé que foi trazida em poder, uma fé com característica que apontava que eles eram de fato crentes salvos no Senhor Jesus. Não era uma fé fingida, mas era uma fé verdadeira. Até porque, meu irmão, lembre-se que eles estão em um contexto de perseguição. E você se dizer crente em um contexto de perseguição é somente crendo de fato naquilo que você acredita. Você se dizer cristão e professar sua fé em um contexto de tranquilidade não lhe garante nenhum beneplácito. Agora, se dizer cristão e expor a sua fé em um contexto de perseguição é algo que aponta para uma fé verdadeira. Olha como isso está sendo trazido para o apóstolo Paulo, pelo apóstolo Paulo, sobre aqueles irmãos. Olha uma segunda característica importante, quando ele vai dizer que aqueles crentes se tornaram imitadores de Cristo. Eles não apenas tinham uma fé que era operosa, uma fé que era demonstrada, mas além disso eles agora imitavam a Jesus Cristo. Eles eram crentes que em suas ações, em sua vida, apontavam para o Senhor Jesus. Não à toa, no relato que nós lemos em Atos, no capítulo 17, vai dizer que alguns judeus chegavam para os líderes ali da região e disseram: olha, eles agora têm por rei a Jesus, eles não têm mais César como rei e como senhor da sua vida, porque eles se tornaram imitadores de Cristo. Olha uma terceira característica que, além de serem imitadores, eles se tornaram modelos para os crentes ali de toda a região da Macedônia e Acácia. Isso aqui é importante, meu irmão, porque a vida cristã nos leva não apenas a imitar a Cristo, mas a sermos modelos para outras pessoas. Olha como isso está sendo desenvolvido pelo apóstolo Paulo, dizendo: toda a região em torno de vocês olham para vocês e veem vocês como cristãos que são modelos a serem seguidos e a serem imitados. Paulo vai dizer, inclusive, para Timóteo, na sua primeira carta, lá no capítulo 4, dizendo que Timóteo tinha que ser um modelo para a igreja, Timóteo tinha que ser um exemplo para a igreja de Cristo. E isso acontece com os crentes da cidade de Tessalônica. Não apenas isso, mas eles também agora começam a divulgar a palavra de Deus, conforme o verso 8 nos mostra. Além de serem imitadores de Cristo, além de serem modelos, eles começam a pregar o evangelho em toda aquela região. O verso 9, meu irmão, é muito significativo porque na região da Grécia você tinha diversos ídolos. O apóstolo Paulo vai dizer que a eleição deles foi confirmada no Senhor porque eles abandonaram os ídolos que eles seguiam. E não era um ídolo não, meu irmão. Se você nascesse na cidade de Tessalônica nessa época aqui, você tinha um ídolo de fralda já para você, sabe? Um ídolo para os bebês. A região era completamente idólatra. Abandonar os ídolos, meu irmão, significava que aconteceu uma transformação radical no seu coração. Geralmente, na região de Tessalônica, os gregos tinham ídolos que acompanhavam eles desde o seu nascimento até a sua morte. Ídolos que desde a infância eles aprendiam a cultuar e carregavam isso até o fim da sua vida. Se no meio da sua jornada você desistisse de seguir algum ídolo ou de servir ele, significava um abandono de toda a cultura grega, meu irmão. Olha a transformação radical que esses cristãos sofreram, a ponto de abandonarem os ídolos. E o apóstolo vai dizer ainda que eles têm esperança
na volta do Senhor Jesus. Tem esperança que Cristo um dia voltará para os buscar. Isso aqui é muito importante, queridos, quando nós olhamos para o capítulo 1, de olharmos e percebermos se essas características aqui apontam para nós. Se temos uma fé convicta, se somos imitadores de Cristo, se somos modelos para outras pessoas, se somos expositores do Evangelho, se abandonamos os ídolos que nós seguíamos anteriormente, mostrando uma mudança radical no nosso coração, e se temos esperança na volta de Cristo. Você quer um bom resumo de características de um crente eleito no Senhor, meu irmão? Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. São 10 versículos expondo características de crentes que abandonaram os ídolos e de fato foram salvos por Cristo Jesus. Mas olha como o apóstolo, além de trabalhar essas boas características, vai trazer ainda 4 pontos importantes, irmãos, que nós precisamos observar na primeira carta à igreja de Tessalônica. A boa teologia bíblica que Paulo quer desenvolver sobre fé em meio ao sofrimento, progresso na santidade, amor em comunidade e esperança na volta de Cristo. 4 pontos importantes que resumem toda a carta aos Tessalonicenses. Primeiro deles, queridos, fé em meio ao sofrimento. Lembre-se, nós estamos falando de uma igreja perseguida. Estamos falando de uma igreja que está sofrendo perseguição por ser cristã, por ter abandonado os ídolos, por ter se convertido ao Evangelho. Paulo vai trabalhar que a fé dos Tessalonicenses não era uma falsa fé, mas era uma fé verdadeira no Senhor Jesus. Olha aí, novamente, 1 Tessalonicenses capítulo 1, o verso de número 3, queridos, onde nós lemos. Olha o que o apóstolo vai nos dizer. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, meu irmão, a fé dos Tessalonicenses não é uma falsa fé, não é uma fé fingida, não é uma fé momentânea, não é uma fé que está ali simplesmente porque o apóstolo está pregando na região, mas é uma fé que tem se demonstrado vigorosa e firme. Uma fé que tem se demonstrado fiel ao Senhor Jesus. Por quê? Porque em meio à perseguição é quando você descobre se a sua fé é de fato verdadeira ou não. É no meio da perseguição, meu irmão. É lá no meio da Coreia do Norte, você tendo cristãos lá sofrendo o risco de ser mortos, que você sabe se a sua fé é verdadeira ou se ela é uma falsa fé. Olha como o apóstolo está trazendo isso, dizendo aos irmãos em Tessalônica: ficou demonstrado a operosidade da vossa fé, o modo como a fé de vocês tem operado entre os crentes, entre toda a região, mostrando que não é uma fé falsa, mas é uma fé abnegada no amor do Senhor Jesus. Olha ainda aí o verso 8 que Paulo vai dizer. Você lê novamente para a gente, Carla, por gentileza? Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Meu irmão, olha a declaração que o apóstolo está trazendo sobre a fé dos Tessalonicenses. Porque em toda a região da Macedônia se divulgou a vossa fé, de modo que nós, eu e Timóteo, não temos necessidade de vos escrever coisa alguma. Uma fé, meu querido, que era vista por aqueles que eram de fora. Era uma fé não apenas interior, mas uma fé exterior. As ações dos crentes em Tessalônica apontavam para a fé que eles seguiam em Cristo Jesus. Era a famosa ortodoxia e ortopraxia. Aquilo que eu acredito reflete no modo como eu vivo. Veja, meu irmão, que a fé deles era uma fé vista, era uma fé operosa, era uma fé que era demonstrada por toda a região da Grécia. Imagine ali toda aquela região de idolatria, em que os povos, olhando aqueles crentes, olhavam e falavam: ali vai um seguidor de Jesus, ali vai um seguidor daquele tal do apóstolo Paulo, ali vai um seguidor daquele tal evangelho de Jesus Cristo,
Porque a gente olha para eles e vê que eles não são más como a gente é. Eles não seguem mais os mesmos preceitos que nós seguimos. Eles abandonaram os ídolos. Uma fé que era vista, meu irmão. Uma fé vigorosa. Olha ainda que o apóstolo vai falar sobre a fé dos Tessalonicenses, no capítulo 3, verso 6 e verso 8. Abra aí, querido. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 e 8. Você lê para a gente, Paulo? Gentileza. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso somos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Olha a declaração, meu irmão, do apóstolo falando sobre a fé deles, dizendo que de Timóteo nós ouvimos sobre a fé de vocês que provém do Senhor Jesus. Uma fé, meu irmão, que provinha de Cristo. E aqui nós precisamos sempre relembrar algo importante, meu irmão. Fé é algo que provém de Deus. Fé para crer no Evangelho é um dom do Senhor Jesus. Lembra que o apóstolo Paulo vai dizer aos Efésios que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Todo o contexto do versículo mostra que tudo aquilo, tanto graça como fé, são dons de Deus para a vida dos crentes. Lembre que o autor aos Hebreus vai dizer que Cristo é o autor e consumador da nossa fé. A fé, meu irmão, para crer no Evangelho, a fé para acreditar em Cristo, a fé para abandonar os ídolos, a fé para viver uma nova vida em Cristo Jesus, é uma fé que é dom de Deus para nós. Nós temos uma tradição, às vezes, ou um costume de imaginar que a fé é algo com a qual nós nascemos. A fé é algo com a qual nós possamos adquirir no meio da nossa vida. Né? A gente traduz fé, às vezes, como pensamento positivo, sabe? Pensa que vai dar certo, tenha fé que vai dar certo e vai acontecer. Lembre-se, meu irmão, a fé salvífica é um dom de Deus. É um dom de Deus. Deus dá a fé para crer àqueles a quem Ele escolheu, àqueles a quem Ele chamou. Veja, meu querido, se Deus não tivesse lhe concedido a graça e a fé para crer, você nunca teria crido no Evangelho de Jesus. Isso acontece, meu irmão, porque a fé é um dom. E olha como Paulo está trazendo isso para a igreja de Tessalônica. A fé de vocês é uma fé que provém do Senhor Jesus Cristo. É uma fé que foi divulgada, é uma fé que se mostrou operosa, que tem obras que apontam que ela é uma fé verdadeira. Interessante, queridos, nós olharmos para isso, porque quantos crentes com falsa fé nós temos, meu irmão? Quantas falsas fés podemos colocar assim, não é? Nós temos em nosso contexto por vezes. Olha como o apóstolo Paulo está trabalhando a questão da fé no Senhor Jesus, não apenas eu não quero saber se você entendeu o que eu falei, eu quero saber se a sua vida foi mudada por essa mensagem. Eu quero saber se esses princípios do Evangelho chegaram ao seu coração de tal modo que houve uma transformação radical. E olha como esses crentes estão aptos na fé ao Senhor Jesus, a ponto de nem mesmo a perseguição embaraçar-lhes, a ponto de nem mesmo a perseguição parar o seu ímpeto de crerem no Senhor Jesus. Isso é uma verdadeira fé, meu irmão. Isso é uma verdadeira fé. Você está pronto para a perseguição no Brasil, meu irmão? Meu Deus, Samuel, vira essa boca para lá. Vira essa boca para lá. Queridos, vamos pensar na realidade assim, ó. Qual o contexto de perseguição religiosa nós vivemos, ou algum de nós viveu? Perseguição religiosa.
Sabe assim, de chegar tropas e fecharem a igreja. Creio que nenhum de nós viveu esse contexto. Nenhum de nós viveu esse contexto. E o fato de nenhum de nós ter vivido esse contexto, parece que esse contexto é muito longe. Parece que essa realidade é muito distante de nós. A gente olha e fala assim, não, Samuel, isso aí acontece lá no Oriente Médio, aqui no Brasil, jamais. A gente tem Constituição no Brasil. Meu irmão, se você não trabalhar com a realidade de que talvez a perseguição baterá à sua porta, crente... E veja, meu irmão, talvez nós não vivamos um contexto de uma perseguição institucionalizada. Mas será que no seu trabalho você já não viveu um contexto de perseguição? Será que na sua família você já não viveu um contexto de perseguição? Será que entre os seus amigos isso não é uma realidade? A questão é, meu irmão, a sua fé se mostra operosa nesses contextos? A sua fé se mostra vívida e eficaz, igual à fé dos Tessalonicenses? E o contexto lá, meu querido, não era de uma perseguição moral, não, tá? É uma perseguição de morte mesmo. É uma perseguição de espada no pescoço. Esse é o contexto da perseguição aos Tessalonicenses. Olha como isso precisa, irmãos, ser trazido para nós e como isso é bem mais real e bem mais atual do que a gente pensa. Bem mais atual do que a gente pensa. A gente tem pastor no Nordeste, meu irmão, que foi condenado à prisão tempos atrás. Você acha que esse contexto está muito longe da gente? Eu acho que ele está muito mais perto do que a gente pensa. A questão é, queridos, a nossa fé vai se manifestar viva e eficaz nesse contexto ou ela vai ser demonstrada como uma falsa fé? Pense aí, meu querido, qual a fé que o seu coração tem tido em Cristo Jesus, porque a fé dos Tessalonicenses em meio ao sofrimento, meu irmão, não voltou atrás. A fé deles em meio ao sofrimento se mostrou uma fé operosa no Senhor Jesus. Para além disso, meu irmão, olha como Paulo vai escrever sobre o progresso na santidade que os Tessalonicenses deveriam ter e deveriam possuir no Senhor Jesus. Abra aí, capítulo 4 de Tessalonicenses. Nós estaremos lendo do verso 1 ao verso 8. Capítulo 4, Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 ao 8. Você lê para a gente, João? Estou meio fanho, mas vamos lá. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não vos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Olha, meu irmão, como o apóstolo agora vai chamar os crentes de Tessalônica a progredirem na santidade, a abandonarem os desejos lascivos e práticas impuras, dizendo, olha, nós temos ouvido dessas práticas em toda a região, mas vocês agora foram crentes salvos no Senhor Jesus. Vocês são crentes que foram chamados à santificação do vosso corpo. Não vos contamineis com essas práticas. Abandonem o desejo lascivo, a imoralidade sexual. Paulo vai orientar os crentes de Tessalônica a viverem de modo santo,
a viverem de modo que seus corpos glorificassem a Deus. Lembra, queridos, que nós estamos em um contexto da cultura grega, em que o corpo tem uma proeminência entre a sociedade, em que a imoralidade sexual é amplamente aceita e amplamente praticada. Não há nenhuma vergonha de dormir com a mulher do próximo ou dormir com uma mulher que não lhe pertence. É algo totalmente aceito na sociedade grega. Paulo está chamando os crentes em Tessalônica para que vivam de modo santo no Senhor Jesus. Abandonem as práticas lascivas, abandonem a imoralidade sexual. E por que o apóstolo faz isso? Porque eles foram salvos por Cristo Jesus. Foram salvos por Cristo. Deixa eu lhe chamar a atenção, meu irmão. Será que a gente vive num contexto de moralidade tal qual da Grécia? O que você acha? Sim ou não? Será que a gente vive um contexto em que as pessoas não têm nenhuma vergonha de mostrarem seus corpos como na Grécia? Talvez até pior, não é? Meu irmão, olha como... Percebe como as cartas são mais atuais do que a gente imagina? Percebe como os ensinamentos das Escrituras são atemporais? Rompem a barreira do tempo, trazendo essas lições para a nossa vida? Reverendo Lucas, antes de retomarmos com a teologia bíblica, falou sobre o perigo da pornografia no meio do seio familiar e como que a imoralidade sexual no contexto em que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, é um dos gatilhos para que isso seja perpetuado. Não sei se o reverendo Lucas chegou a comentar isso, mas saiu uma pesquisa, acho que ano passado, se eu não estou enganado, que o Brasil era o segundo país mais promíscuo do mundo. Não sei quem é o primeiro, mas eu sei que comentaram assim, né? Tem assim os comentários lá, o pessoal comentando, se a gente lutar um pouquinho mais, a gente chega em primeiro. Se a gente se esforçar um pouquinho, a gente assume o topo, né? A gente não está entre os 10 na educação, a gente não está entre os 10 em segurança, mas entre os 10 da promiscuidade a gente está, meu irmão. Olha esse contexto, querido. E, meu irmão, você percebe como isso é altamente influenciável nos nossos corações? Por meio da música, por meio dos filmes, por meio das séries, por meio dos livros, por meio de toda a agenda cultural que nós consumimos. Mas olha a lição do apóstolo Paulo: abandonem a lascívia, abandonem a imoralidade sexual, guardem seus corpos, honrem a Deus com a sua vida. É mais atual do que a gente pensa, meu irmão? Sim ou não? É mais presente para nós do que a gente imagina. Olha como isso é importante nos ensinos que canonizam a nossa santidade diante de Cristo. De olharmos para o que o apóstolo está falando lá, vermos uma cosmovisão na sociedade a qual nós estamos inseridos e perceber, esse ponto aqui da carta é justamente o ponto que a nossa sociedade vive. É justamente a realidade que a nossa sociedade vive. E se Paulo está dando esse ensino para os crentes de Tessalônica, esse ensino também é para a minha vida. Eu preciso guardar os meus olhos e eu preciso guardar o meu coração. Guarde isso, meu irmão. Guarde seu coração da imoralidade, da lascívia. Lembre-se que estes ídolos, meu irmão, irão exigir cada vez mais. Não é? Isso é um ponto que, em última instância, todos os pecados contra Deus são idolatria. Tem um ídolo no nosso coração cobrando isso. E lembre-se que o ídolo, ele sempre exige cada vez mais. Sempre exige cada vez mais. Quanto mais lascívia nós consumimos, mais lascívia o ídolo do nosso coração irá querer. Quanto mais imoralidade nós consumimos, mais imoralidade o nosso coração irá querer. É um poço sem fundo de pecado, meu irmão. Um poço sem fundo de pecado. Guarde seu coração diante disso. Olha ainda, meu irmão, como esse progresso na santidade que o apóstolo está orientando vai ser trazido como uma das marcas de que eles foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Recentemente, meu irmão, eu vi... Sabe notícias que você vê sem querer ver? Aquela notícia que se você pudesse escolher, você não teria visto, mas ela apareceu para você ver? Eu vi de uma influenciadora que é uma garota de programa, na verdade,
e que ela agora abriu sua própria igreja. Abriu sua própria igreja. E que as obreiras de sua igreja são justamente mulheres que estão no mesmo ramo que ela. E que ela, em um certo programa, declarou que ela não tem nenhum problema com isso porque seu coração está em paz com Deus. Seu coração está em paz com Deus. Meu irmão, é plenamente possível você pecar em paz, tá bom? Esse ponto precisa ficar bem claro. Tá? O apóstolo Davi peca com Batseba com o coração totalmente em paz. Ter seu coração em paz não significa que Deus está se agradando, tá bom? Mas veja, meu irmão, como esse contexto do nosso país chega mesmo ao meio de nós olharmos pessoas dizendo: eu sou salva por Cristo, eu fui salvo por Ele, eu sou um cristão verdadeiro, eu só não quero abandonar a imoralidade sexual da minha vida. Né? Então, talvez não haja a primeira carta aos Tessalonicenses nessa Bíblia que será lida, não é? Mas veja, meu irmão, que abandonar as práticas imorais do nosso coração é uma prova de que nós fomos salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Abandonar os ídolos sexuais do nosso coração, a lascívia do nosso coração, guardar nossa mente, guardar nossos olhos, é uma prova de que nós amamos ao Senhor Jesus e nós queremos honrá-lo com os nossos corpos. Pense nisso, querido. Olha como o apóstolo ainda vai desenvolver o amor em comunidade com os Tessalonicenses. Olha aí o capítulo 3, do verso 11 ao verso 13. Você lê para a gente, Fernando, por gentileza? Capítulo 3, do verso 11 ao verso 13. Ora, nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirigindo-nos o caminho até vós, e ao Senhor vós faz crescer e aumentar no amor uns para com os outros, para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Olha como o amor em comunidade é trazido pelo apóstolo Paulo para que a santidade dos crentes em Tessalônica fosse confirmada. Olha como ele está dizendo que essa operosidade do amor uns para com os outros era também uma prova da santidade que eles agora deveriam desenvolver em Cristo Jesus. O amor para com os crentes, o trato para com os crentes, o afeto para com os crentes, era uma prova daqueles cristãos terem sido salvos pelo Senhor Jesus, e isso agora deveria se manifestar amando uns aos outros. O amor é muito comentado, meu irmão, nas cartas paulinas e principalmente nas cartas joaninas, como uma das recomendações para os crentes e como uma das provas de que nós amamos ao Senhor Jesus. Lembra do que o apóstolo João fala de que se nós não amamos o nosso próximo a quem nós vemos, como poderemos amar a Jesus a quem nós não vemos? Olha como Paulo quer resgatar isso em comunidade, falando: se esforcem por amar uns aos outros, se esforcem por viver em paz uns com os outros, se esforcem por ter gratos afetos de amor pelos seus irmãos de igreja. Olha ainda como isso fica mais evidente no capítulo 4, do verso 9 ao verso 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 9 ao verso 12. Você lê para a gente, Evelyn, por gentileza? Do tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com o de fora e de nada venhais a precisar. Querido, olha um ponto importante que Paulo está
falando sobre o amor em comunidade. Além dele trazer a experiência de que este amor em comunidade era uma recomendação para que a sua santidade fosse confirmada em Deus, Paulo agora está chamando os cristãos de Tessalônica a serem intencionais em amarem uns aos outros, a progredirem em amar uns aos outros. E por que Paulo faz isso? Por que ele chama os crentes de Tessalônica a serem intencionais, para que eles se esforcem em amar uns aos outros? Porque amar uns aos outros, meu irmão, não é uma coisa natural. Imagine a seguinte ilustração. Um corredor que está correndo uma maratona, 50 quilômetros. Chega uma hora da maratona que seu corpo já não aguenta mais e ele precisa o quê? Progredir, ele precisa ser intencional, ele precisa se esforçar para que aquilo ocorra, para que ele conclua a maratona. Essa é a figura que Paulo está usando aqui sobre o amor. Ele está dizendo, sejam intencionais em amar uns aos outros, progridam nesse amor, se esforcem por amar os seus irmãos. Deve ser porque amar uns aos outros não é algo fácil, né, meu irmão? Deve ser porque a gente precisa se esforçar para amar uns aos outros. Quero trazer esses 2 pontos aqui para nós pensarmos um pouquinho, meu irmão. É fácil amar outro crente? O que você acha? Difícil, né? Difícil, meu irmão, amar outras pessoas. Já conviveu com pessoas difíceis de serem amadas? É mais fácil você odiar ela do que amar? Meu irmão, olha como isso é importante para nós. Que Paulo está dizendo, se esforcem em amar uns aos outros. A igreja não é perfeita, meu irmão. A igreja não é perfeita. E esse irmão que está aí do seu lado, você precisa se esforçar por amá-lo. Você precisa se esforçar por amá-lo. Por entender que ele foi salvo por Cristo da mesma forma que você. Que a graça que te alcançou também alcançou ele. E que mesmo diante da dificuldade em amar uns aos outros, meu irmão, isso precisa ser progredido na nossa vida. Samuel, não quero fugir da sua aula, mas é que eu estava conversando com o Fernando aqui e eu estou pensando. Eu gostaria de saber se você pode dar uma opinião do que a igreja deveria fazer no carnaval, em relação a esse amor com os nossos irmãos cristãos e com os não cristãos. Algumas igrejas fazem retiro, se retiram, né, do ambiente, e algo que a gente sabe que também não sei se é a melhor estratégia, já que o mundo está clamando por Deus e os irmãos se recolhem nas suas próprias programações de acampamento e tudo. E, por outro lado, outras igrejas, ainda que não bíblicas, que também não sei se é a melhor estratégia, acredito que não, vão para a rua evangelizar. Mas também não é uma estratégia legal, porque as pessoas já estão entorpecidas, bêbadas, vão colocar os seus olhos na pornografia, na promiscuidade que vai estar lá nos bloquinhos de carnaval. Então, como a gente ama os nossos irmãos não crentes em meio ao carnaval? Gostaria de saber se você pode falar um pouco. Olha só, queridos, como isso é importante, trazendo essa matéria por meio das aplicações que Paulo tem feito aos nossos corações. Veja, a gente tem estratégias, né, como a Evelyn comentou, do que nós fazemos ou o que nós podemos fazer durante esses períodos do nosso país, não é? Geralmente nós temos as 2 estratégias, né? Ou as igrejas vão para retiros, se retiram, literalmente, ou tem igrejas que se propõem a evangelizar durante o carnaval, e aí ambas as estratégias podem ter coisas boas e podem ter coisas ruins, né? Geralmente, assim, a motivação de geralmente as igrejas que saem para um retiro é talvez deixar os nossos adolescentes e jovens, às vezes, fora da oportunidade de se envolverem com o carnaval, mas aí não é uma boa estratégia porque o coração ainda continua lá no carnaval, né? Estando aqui ou estando no retiro. Ao mesmo passo que as igrejas que pretendem evangelizar
tem um bom motivo para fazer isso, de levar a palavra, de querer transmitir o evangelho, mas é o ponto de, será que seria a melhor estratégia nesse período? O que eu particularmente acho em relação a isso? De que a igreja tem uma missão de evangelizar em todo o tempo, né, em carnaval ou fora do carnaval, sendo um período de festa ou fora de um período de festa. Acredito que transmitir a palavra de Deus nesse momento seja algo bom a ser feito, seja algo prudente a ser feito. Só não acho que isso precise ser feito mediante simplesmente porque é carnaval, ou simplesmente por achar que talvez seja um período de maior promiscuidade no nosso país, nós precisamos agora completar a nossa dose de evangelismo porque é carnaval. Né? Então, assim, eu não evangelizei durante o ano inteiro, mas agora que chegou o carnaval, chegou a hora de eu cumprir a minha participação no evangelismo e fazer isso na rua. Não é? Sempre terá ônus e bônus, né? Sempre terá partes boas e partes ruins em relação a isso. A grande questão é quais são as motivações do nosso coração pelo que nós fazemos. Né? Qual é a motivação do nosso coração quando fazemos o retiro no carnaval? É porque nós simplesmente queremos tirar a oportunidade, talvez, de alguém ir ao carnaval. É uma motivação errada, porque a lascívia no coração continuará lá. Ao mesmo tempo que, qual é a motivação para eu evangelizar durante o carnaval? É porque eu, de fato, tenho um amor para com os meus irmãos que estão de fora. Eu quero que essas pessoas sejam alcançadas pela graça de Cristo, ou é simplesmente porque eu preciso mostrar que, durante o carnaval, eu fui evangelizar, e a minha igreja evangelizou durante o carnaval, e agora a gente cumpriu a nossa cota do ano. Né? Eu acho que sempre é importante pensar quais são as motivações pelo que a gente faz. Não acho que nenhuma das duas estratégias sejam em si erradas. Não acho. Talvez as pessoas até façam no carnaval, façam um retiro na época do carnaval, às vezes por conta do feriado, por conta ali dos dias que as pessoas não trabalham e tudo mais. Mas acho que a motivação do coração precisa ser mostrada durante esse período. Eu, particularmente, não sou contra nenhuma das duas, meu irmão. Não sou contra as igrejas que fazem o retiro no carnaval, e aí as intenções do coração é Deus quem julga, mas também não sou contra as pessoas que se propõem a evangelizar durante esse período, que querem ir para fora e falar, meu irmão, eu sei que você está indo querendo curtir uma festa da carne, mas se você tivesse um minuto, eu queria te falar de alguém que pode arrancar esse desejo lascivo do seu coração. Acho que precisa ter prudência nesse período. Acho que é importante, sim, nós, durante esse tempo, né, não só carnaval, mas sempre quando chega períodos de festa junina, Halloween, são festas culturais do nosso país que a gente precisa dar orientações às igrejas, aos irmãos, e nós não temos um versículo claro das Escrituras do que fazer. Né? Você não tem um versículo da Bíblia com a palavra carnaval, falando lá o que nós podemos fazer ou deixar de fazer. Mas acho que a boa prudência cristã nesse momento é algo importante de nós considerarmos isso e falarmos. Talvez seja prudente eu ir ali uma quadra antes do bloquinho de carnaval e distribuir um panfleto para as pessoas que estão ali dizendo, olha, eu sei que você vai encher sua cara o resto da tarde, mas se você puder, eu gostaria de te integrar esse panfleto, para que depois você reflita, depois que a sua ressaca passar, dá uma lida nesse panfleto. Depois que essa festa da carne passar e todos os seus prazeres forem consumados, olhe para alguém que pode de fato trazer completude para o seu coração, não é? Não, é após o período. É após a ressaca passar. Vai lá, irmão. Oi? Não, a Bíblia não traz para nós um evento do tipo, se retirem para passar um período fora da cidade a fim de que vocês não sejam contaminados. Nós fazemos o retiro como uma programação da igreja, como algo bom para a comunhão e união dos irmãos, mas não há nenhum mandamento das Escrituras para isso, querido. Escola dominical, nós não temos mandamento da Bíblia para que haja escola dominical. Nós fazemos porque é um período bom para que nós possamos estudar mais a palavra de Deus e nos deleitarmos no dia do Senhor. Mas diversas das nossas programações não há um mandamento específico. Veja, por exemplo, a Bíblia não ordena que exista a SAF, UPA, UMP na igreja. Mas nós temos porque é algo bom para a organização da igreja, não é? Vai lá, minha irmã. Eu, pensando nesse contexto do carnaval, né, eu já participei de 3 igrejas diferentes que abordavam de formas diferentes o carnaval.
A primeira delas foi a Igreja Batista Tradicional, onde você via muitas pessoas com dificuldades, doenças relacionadas à pornografia, e o pastor, na liderança, fazia o quê? Aproveitava o período do carnaval para tirar todos desse contexto e pregar em cima do quê? Da santidade, da entrega de se entregar a Cristo, etc. Eu já participei do Bola de Neve, onde mesmo que, havendo esse contexto de pornografia, de lascívia, de drogas, você sabendo que tinham membros ali que tinham esses problemas, uma parte da igreja se deslocava para Santos e fazia um evento de evangelismo na praia. Então, eles têm uma escola de samba própria e a escola de samba deles toca louvores na praia em ritmo de samba. E vai sendo feito um evangelismo em toda a orla, falando de Jesus, orando. Eu já vi, e já vivi um outro contexto, na igreja de um primo do Ricardo, que eles não fazem um evento com escola de samba, mas eles saem juntos, como corpo, e vão para uma sorveteria, por exemplo. E dentro da sorveteria, eles tiram um tempo para tocar violão, louvar, como um evento corriqueiro. Nós só estamos aqui num tempo nosso e vamos tocar um louvor. E porque queriam ouvir uma palavra, porque se sentiam sedentos por aquilo, mesmo estando no período do carnaval. Isso pode ser feito em qualquer período, né? Então, como você disse, não tem uma regra, mas você tem problema com pornografia? Então, você acha que é correto você se expor numa situação como essa, onde a pornografia é tão explícita? Ou você acha melhor você se retirar para que Deus trate o seu coração, trate a sua alma? Então, acho que é uma coisa que você tem que pedir um aconselhamento, que tem que orar muito a respeito. Vê, queridos, como a boa prudência cristã e a boa dosimetria do que fazer é algo necessário nesses momentos. Eu já vi cristãos, queridos, que com a pretensa pauta de evangelização ia para o meio do bloquinho do carnaval. Entende? Então, assim, meu irmão, eu não acho que você está evangelizando e eu não acho que ninguém está te ouvindo evangelizar no meio do bloquinho do carnaval. Eu acho que você só achou um pretenso motivo para ir para o carnaval e você colocou que você está evangelizando. Então, assim, tem pessoas que podem, de fato, estar com o coração colocado em Deus de eu gostaria de transmitir a palavra para essas pessoas durante esse período? Tem, não tenho dúvida que haja. Mas agora, há pessoas também que usam o evangelismo no carnaval só para ir lá pular o bloco do axé com a Ivete Sangalo? Também tem. Também tem. Então, meu irmão, use a boa sabedoria bíblica. Use a boa sabedoria bíblica. Estamos chegando aí o período de carnaval, meu irmão. O que você considera prudente como cristão fazer nesse período? O que você considera prudente? Você acha que se retirar é uma boa opção para você, para sua família, para seus amigos, sair para uma outra cidade? Faça isso para a glória de Deus, meu irmão. Você considera que, às vezes, estar em um local ali próximo da concentração, distribuindo um panfleto, falando de Jesus, é algo bom também? Faça isso para a glória de Deus, meu irmão. Apenas não use nenhum dos dois como pretexto para o pecado do coração. Não use nenhum dos dois como pretexto para o pecado do coração. Lembre-se que Cristo avalia não só nossas ações, mas também nossas motivações. Isso precisa ficar muito bem claro, tá bom? Olha só, queridos, como o amor em comunidade ainda é trazido por Paulo sobre a persistência que isso deve trazer, sobre a persistência que isso deve ser mantido no nosso coração. Falamos sobre talvez é difícil amar outras pessoas, mas deixa eu te dar um recado, crente, você também é difícil de ser amado, tá bom? Lembre-se disso. Lembre-se que você também é difícil de ser amado, que você também tem pecados e que as pessoas têm que conviver com os seus pecados também. Seus irmãos de igreja pecam e erram, mas adivinha, você também faz isso. Por isso que Paulo está incentivando, amem-se uns aos outros, permaneça o amor fraternal entre vocês e mais do que isso, progridam em se amar, se esforcem por amar uns aos outros, porque isso é uma boa prática da igreja cristã. Queridos, olha ainda como
o apóstolo vai agora descrever uma esperança na volta do Senhor Jesus como um dos seus temas principais. O que ocorria na igreja de Tessalônica? Havia uma pregação ou um medo entre os cristãos de que, se eles estivessem trabalhando enquanto Jesus voltasse, eles ficariam. Então os crentes começaram a abandonar seus empregos justamente para ficar esperando a volta de Jesus. Porque se Jesus voltar e eu estiver lá com o meu serrote ou com o meu martelo fazendo alguma coisa, eu vou ficar. Havia um medo, uma desesperança entre os cristãos de Tessalônica de a volta de Jesus não os arrebatar. E mais do que isso, havia ainda uma desesperança sobre aqueles que já partiram. Havia um medo sobre aqueles que já haviam morrido e eles não sabiam qual era o futuro dessas pessoas. O apóstolo Paulo vai trabalhar trazendo Cristo como a esperança para aqueles que já haviam morrido. Falando inclusive de uma linguagem muito boa, Paulo vai dizer que os crentes que morreram antes da volta de Jesus estão adormecidos. Esses crentes dormiram em Cristo Jesus e estão aguardando a consumação final. Olha como isso é bem demonstrado aí, queridos. Capítulo 4, verso 13 ao verso 18. Você lê aí para a gente, Fabrício? Capítulo 4, verso 13 ao 18. Isso. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Será que tem crente que tem medo da morte, meu irmão? Será? Deus me livre, Samuel, falar de morte. Será que tem crente que tem medo da morte? Olha como Paulo, meu irmão, está trazendo esse assunto para a igreja de Tessalônica, não como algo, história de terror para dar medo nos crentes, mas como algo que eles deveriam descansar o coração deles. Paulo está falando, vocês estão preocupados com aqueles que morreram, mas estes mesmos ressuscitarão com Cristo. Estes mesmos que partiram antes de vocês serão ressuscitados em Cristo Jesus. E nós um dia, quando Cristo voltar, nos ajuntaremos com eles. Olha como Paulo está trazendo isso, meu irmão, como um ar de esperança para a igreja. Mostrando que a morte não é o fim. É o contrário, meu irmão, a morte é apenas o começo. É o começo de uma vida eterna com Cristo Jesus. Olha como a esperança na ressurreição é algo que deveria permear a igreja de Tessalônica para que eles não vivessem uma vida achando que eles deveriam ter medo da morte ou ter medo de trabalhar e Jesus voltar e eles ficar. Meu irmão, falar de morte hoje é um negócio que as pessoas... Assim, não, eu não quero saber de morte, Samuel. Não quero saber de morte, porque morte é um negócio... Dá trabalho falar disso, né? Você toca em questões familiares, você toca no sentimento do nosso coração. Meu irmão, a essa altura do campeonato, eu acho que você já percebeu que a morte faz parte da vida, né? Acho que você já percebeu que a gente está caminhando para isso, se Jesus não voltar. Veja, querido, como Paulo está trazendo que a morte dos cristãos é uma esperança. É uma esperança. Quero, diante disso, meu irmão, comentar contigo do versículo 13. Acompanhe novamente aí comigo.
capítulo 4, versículo 13. Olha o que Paulo está dizendo. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes para com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Meu irmão, talvez esse versículo resumiria a nossa postura cristã em relação àqueles que já partiram, em relação a irmãos na fé, em relação a familiares, em relação a irmãos em Cristo que já não estão mais entre nós. Paulo está dizendo assim, chore pelo seu luto, chore pela sua perda, chore pela dor no seu coração, chore pela saudade, mas não faça isso como aqueles que não têm esperança. Não chore como os ímpios. Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica, não chorem como os gregos que estão perseguindo vocês, a qual os seus mortos não têm mais nenhuma esperança. Chorem em Cristo pela sua perda, mas chorem sabendo que Cristo Jesus ressuscitará os mortos. Tem algo mais consolador do que isso, meu irmão? Tem algo mais consolador do que ter uma palavra do próprio Senhor Jesus de que a morte não é o fim para a nossa vida? De que a morte é apenas o começo de uma eternidade com Cristo Jesus? E de que nós podemos nos consolar nessa esperança, meu irmão? De que o Espírito Santo nos consola em meio às lágrimas do nosso coração diante das nossas perdas. Tem algo, meu irmão, mais amável do que isso para o nosso luto e para a nossa perda? Ano passado, queridos, deixa eu contar um caso para vocês. Ano passado, em fevereiro do ano passado, um tio da minha família, em janeiro, na verdade, ali, por dia 15 de janeiro do ano passado, mais ou menos, ele descobriu que ele estava com câncer. Descobriu que estava com câncer. E em menos de um mês, mais ou menos, o câncer virou uma metástase. E em tempo assim, de um mês ali, de 15 de janeiro a 10 de fevereiro, ele faleceu. Foi um negócio assim, extremamente rápido. Esse meu tio nunca havia tido nenhum problema de saúde, andava bem, se exercitava, mas em questão de um mês ele descobriu um câncer, esse câncer virou uma metástase e ele faleceu. Foi algo assim que chocou a nossa família, porque já havia anos na nossa família que ninguém havia falecido. Anos assim, já posso colocar aí para os irmãos, tinha mais ou menos uns 20 anos que ninguém da nossa família havia falecido. Nem vô, nem vó, nem primo, nem tio, ninguém. Isso chocou a nossa família naquele momento, porque quando você passa muitos anos convivendo com as pessoas e você não enfrenta o luto, você começa a achar que isso ocorre só com a família dos outros e nunca vai ocorrer com a sua. E naquele momento, meu irmão, de dor da nossa família, este versículo de Paulo consolou o meu coração. Esse versículo do apóstolo Paulo para a igreja tessalônica consolou o meu coração. De eu olhar e pensar que o meu tio havia sido um homem fiel a Cristo, havia vivido toda a sua vida trabalhando para o reino de Deus de forma fiel, amando ao Senhor, e que eu poderia chorar o meu luto, mas nunca fazer isso de forma como os ímpios. Eu nunca poderia fazer isso de forma desesperançosa, sabendo que em Cristo Jesus a morte não teve poder. Leia lá depois o livro do Joe Owen, meu irmão. A morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Que Cristo é Senhor até sobre a morte. Eu acho que isso pode consolar teu coração, meu irmão, para os dias de angústia e para os dias de luto. Lembre-se disso. Olha como Paulo ainda vai trazer esta questão da esperança da volta de Cristo no capítulo 5, do verso 1 ao 11. Vai lá, Gustavão. Eu tenho uma dúvida com relação a isso, com relação à morte. Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe faleceu de câncer também há 10 anos atrás. E eu não tenho, assim... Para mim, eu tenho minha dúvida se ela realmente vai para a eternidade ou não. Às vezes eu acho que ela não vai, às vezes eu acho que ela vai. E eu, particularmente, não tenho, assim... Eu estou em paz se ela for ou não for, se vamos para que ela vá para o inferno.
eu sinto uma paz gigante, porque eu não posso fazer nada com relação a isso. Mas às vezes eu fico um pouco, será que eu deveria sentir alguma coisa com relação a isso? Porque ela não vai para a eternidade, pode ser que ela vá para o outro lado. Então eu fico, cara, será que eu estou pensando certo com relação... Porque eu deveria sentir alguma coisa, porque na verdade eu sinto uma paz, cara, tão grande, mas assim, absurdo. Fico, será que eu estou pensando certo sobre minha mãe? Pô, minha mãe faleceu, pode ser que ela não vá para a eternidade, e eu estou em paz com isso. E isso me gera uma dúvida. Porque, para mim, nossa, você não calcula a paz que eu sinto com isso, mas o fato de pensar assim deixa um pouco preocupado, por ser minha mãe. Essa paz tá muito pacífica, né? É muita paz no meu coração. Entendi. Eu fico, nossa, você não calcula a paz, eu fico, não tem mais o que fazer. Sim. Não tem mais o que eu posso fazer, não tem. Aí minha irmã fica me para lá e para cá, eu fico, Ju, desculpa, mas eu não sinto nada. Aí eu fico pensando, essa minha forma de pensar está certa? Difícil, né, queridos? Difícil tratarmos sobre isso, meu irmão. Morte não é um assunto fácil de falarmos. Não é? Veja, meu irmão, a paz do seu coração talvez não seja em relação a sua mãe ou o sentimento da sua mãe. Mas a paz de Cristo, de que, meu irmão, descanse no Senhor teu coração. Descanse no Senhor teu coração. Lembre-se do que Paulo fala, né? De que ao homem está determinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Né? Que dessa vida para cá já não é mais, dessa vida para lá já não é mais conosco. É com o Senhor Jesus. Né? Eu não vou perguntar se você amava sua mãe, porque eu tenho certeza disso. Né? Tenho certeza. Eu não vou perguntar também se você queria sua mãe aqui, porque eu tenho certeza que sim. Né? Mas veja, queridos, a paz que invade o coração do cristão não é uma paz alheia à dor ou à saudade que nós sentimos, mas é uma paz de descansar em Cristo, sabendo que Ele tem controle sobre todas as coisas, meu irmão. Veja, Gustavo, na nossa família, contando esse caso do meu tio, um dia depois do velório, cara, literalmente um dia depois do velório, nós estávamos reunindo, dando risada em casa. Quem pensa, meu irmão, e dá risada um dia depois de um velório? Parece até uma coisa meio sádica, né? Quem que está dando risada depois de vir de um velório? Meu irmão, essa é uma paz que só os crentes possuem. Esse é um descanso que os crentes do Senhor Jesus possuem. É uma paz no nosso coração, veja, não é uma paz natural, é uma paz que só pode ser concedida pelo Espírito Santo de Deus. Então descanse teu coração, meu irmão. Fique em paz, que a sua paz é pacífica. Vai lá, Fernandão. Essa questão do luto eu também vivi com meu pai. Meu pai fez 7, né, mãe? Vai fazer 8 anos que meu pai faleceu, também faleceu de câncer no pulmão. Só que o meu pai, quando descobriu, passou 1 ano, ele chegou a fazer os tratamentos, fez quimioterapia, fez radioterapia, fez rádio primeiro, depois fez quimio. Nas últimas sessões ficou muito debilitado, aí faleceu. Eu vejo assim, eu penso assim, que meu pai também não era cristão, a gente passou a vida toda tentando falava, meu pai era católico bem praticante, ia na missa, rezava os terços dele e tal. E eu entendo também o lado do Gustavo, porque eu também já tive esse pensamento de que eu poderia ter falado mais, eu poderia ter feito mais. Só que é aquilo, é no começo, porque a gente tem um luto de 1 ano, né, que a gente passa aquela tristeza bem profunda mesmo, né? Mas eu vejo que a paz de Deus vem ao longo da sua vida, né? Deus vai te consolando, vai te tratando com essa dor da perda, né? E eu vejo que é isso. E recentemente o meu irmão perdeu a sogra dele, meu irmão também não é cristão, né? Eu fui no velório, tudo, abracei os familiares dele, tudo. E você vê a diferença, que nem o pastor, se eu não me engano, foi o reverendo que falou, a diferença de um velório de um cristão, de um velório que não é cristão. Você já vê a diferença, até não estava brincando aqui, né? É uma coisa, assim, a nossa família já dá risada no velório mesmo, não precisa nem passar, entendeu? Mas é aquilo, é a paz que Deus dá no seu coração durante o luto, né? A certeza, né? Que você vê todo momento
Paulo fala, né, sobre a firmeza deles, né, a fé, quando Timóteo fala a firmeza da fé deles, né. Então eu vejo que Deus vai dando essa paz e essa firmeza no coração da gente. Sim, minha irmã. A morte é muito complicada, né? Todo mundo passa por isso uma época da vida. É aquilo que você falou, tem gente que tem família que demora aí 20, 30, 40 anos aí que vai vivenciar e começa a vivenciar uma atrás da outra. E eu perdi meu pai faz 3 anos e essas questões aí que eles falaram é muito complicado para nós cristãos, porque principalmente quando a pessoa que a gente ver partir, a gente não tem a convicção de se ela conheceu, se ela entendeu, se ela realmente teve oportunidade, você fica com tudo isso na cabeça. E já de uns anos, já um bom tempo, eu comecei assim, é uma coisa minha, eu comecei, quando perdi uma pessoa muito próxima, que eu tinha essas indagações. Então, eu comecei a ter um entendimento de que, primeiro, orar por mim, pela minha família, para que a gente seja consolado, mesmo aqueles que não conhecem a Cristo, que eles sejam tocados por Deus, que Deus tenha misericórdia, né? Porque é família, está todo mundo ali sofrendo junto. E, segundo, quero que vocês entendam bem o que eu vou falar, tá? Que não é uma prática católica, não é nada disso. Eu simplesmente oro para Deus dizendo assim, Senhor, o meu conhecimento é tão pequeno, tão limitado em relação a essas questões da morte, por mais que eu já ouvi na igreja, por mais que eu li na palavra, eu não entendo o que acontece com essas pessoas. E nem, muitas vezes, com os irmãos em Cristo, porque acaba sendo mistérios. É aquilo que você falou. Depois daqui, realmente, por mais que a gente leia, que a gente tenha pessoas ainda nesses séculos que são grandes mestres, que têm conhecimento da palavra, que nos ensinam, tem coisas que até eles não entendem e não podem, muitas vezes, nos esclarecer. E mesmo quando você lê, eu entendo assim, que tem mistérios que Deus não vai nos revelar agora. Então, eu sempre oro a Deus dizendo, Senhor, Tu és um Deus misericordioso, grande em bondade e misericórdia. Uma pessoa que eu amava partiu. Que o Senhor tenha misericórdia dessa alma que partiu. Porque quem sabe as escolhas dela, o momento dela, que ela teve de te conhecer, somente o Senhor sabe. Então, agora, está aí, na tua presença. Só o Senhor vai saber o que vai ser. E eu só vou saber isso, Senhor, quando eu estiver aí também. Então, que o Senhor também nos console para que a gente lide com essa perda. Porque não é fácil. É uma dor, é um sofrimento. Ainda, igual você, sua família, vocês têm um privilégio, que são pessoas que partiram, que você tem a certeza que viveu com Cristo mesmo. Mas e aqueles que não têm, que estão aqui, que conhecem a palavra? A gente sempre fica nessa indagação, né? E é um sofrimento muito grande, porque você fica pensando, igual o irmãozinho falou, e aí? Como que vai ser? Não nos pertence isso, pertence a Cristo, pertence ao Senhor nosso Deus, eles sabem. Porque eu sempre acreditei, Deus é justo, bondoso e misericordioso em todo o tempo, independente daquilo que a gente mesmo não compreenda. Ele fará o melhor por nós e por aqueles nossos amados que já partiram, né? Então, eu acho que o que você falou é um mistério que Deus vai nos revelar na hora certa, por mais difícil que seja. Vê, meu irmão, como lidar com o luto não é algo simples, mas como em Cristo nós podemos, por vezes, descansar o nosso coração até no meio das indagações. Até no meio das indagações da nossa mente, do nosso coração. E aí, meu irmão, é o desafio da fé, crente. Sabe o desafio da fé? De você crer que Cristo está fazendo o melhor e segundo a sua vontade quando você não está vendo o que está acontecendo? Esse é o desafio que Paulo está chamando os crentes de Tessalônica e está chamando a primeira igreja nessa manhã. Descanse teu coração em Deus e na boa providência no Senhor. Cristo é soberano, meu irmão, até sobre a morte. Até sobre a morte. Mas olha ainda, meu irmão, o capítulo 5, verso 1 a 11. Lê aí para a gente, Julião. Capítulo 5, verso 1 a 11. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva,
pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz, e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Meu irmão, olha como Paulo, diante da realidade de que a morte faz parte da nossa vida, vai trazer à igreja de Tessalônica dizendo, vigiem para esse dia. Vigiem para esse dia. Paulo vai trazer a figura do, lembre-se de que nós não somos da noite, nós somos do dia. Nós somos daqueles que têm esperança em Cristo, nós somos daqueles sobre os quais a luz do Evangelho raiou. Lembrem-se de se prepararem e vigiarem para que estes dias não lhe peguem de surpresa. Esteja vigilante e atento ao tempo. Veja como Paulo está construindo tudo isso, falando de os irmãos amarem-se mutuamente, dos irmãos crescerem em santidade, dos irmãos terem uma fé operosa, e no fim ele vai terminar dizendo, diante de tudo isso, olhe para o tempo à sua volta e vigie. Olha como Paulo traz no versículo falando novamente sobre a fé, o amor e a esperança, para aqueles que são do dia e não para aqueles que são da noite, como é o caso dos cristãos. Mas veja, querido, que nos dois textos que nós lemos, tanto no capítulo 4 como no capítulo 5, os últimos dois versos terminam com duas expressões. Consolai-vos. Consolai-vos. Os últimos dois versos terminam com essas duas expressões. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Console, meu irmão, seu coração, sua alma, sua família, o seu próximo, com a esperança de que nós somos daqueles que são do dia e não da noite. Com a esperança de que nós somos daqueles a qual servimos ao Cristo que tem poder sobre a morte, meu irmão. 1 Tessalonicenses, meu irmão, é a carta escrita à igreja perseguida. Lembra lá no começo, Tessalonicenses, ânimo para perseguidos. É a carta escrita para cristãos que estavam literalmente sendo mortos. O que Paulo está dizendo? Consolem-se uns aos outros, na esperança de que a morte para os crentes não é o fim, de que Cristo tem poder sobre tudo isso. Meu irmão, essa esperança, nada pode arrancar de nós. Nada pode arrancar de nós. Como o Fernando falou, o velório do crente e o velório do ímpio é diferente. É diferente, meu irmão. E é diferente porque nós não somos os da noite. Nós somos dos do dia sobre o qual a luz de Cristo raiou. Vamos orar, queridos? Senhor, nós te agradecemos.